Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Se não me falha a memória, hoje é o 9º dia da série Os Milagres de Jesus, e hoje nós vamos falar da cura do homem das mãos mirrada. Vamos lá, capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, versículos 6 ao 11. Diz o texto bíblico: e aconteceu também em outro sábado que entrou Jesus na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. O detalhe é importante, mão direita. E os escribas e fariseus atentavam, observavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram, os escribas e fariseus, ficaram cheios de furor. Meu Deus, mas está dentro do culto. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Pode se assentar, glorificando sempre o nome do Senhor. Indo direto ao texto, observe aqui duas coisas importantes no versículo 6, na parte A. Primeiro, Jesus estava na sinagoga continuamente, habitualmente, e Jesus estava ensinando. Então aqui esse texto revela que Jesus valorizava duas coisas. Primeiro, o culto. Jesus valoriza o culto. Porque sinagoga é uma pequena congregação. Tinha um templo sede que estava em Jerusalém, e aí as sinagogas é como se fossem aquelas pequenas congregações, tá bom? Em resumo, então, primeira coisa que Jesus valoriza o culto, o estar no templo para congregar, para cultuar. Alguns, tem muitos, mas eu vou dar pelo menos uns 4 ou 5, quem sabe, de propósitos que há num culto. Tá certo, nós estamos aqui no culto, mas qual a finalidade de estarmos no culto? O imprescindível central é esse: a glória de Deus. O mais importante em um culto é que Deus seja glorificado. A Bíblia diz que tudo que deve ser feito com essa intencionalidade, a que o nome de Deus seja glorificado. Logo, a pregação tem que glorificar a Deus. Logo, os cânticos que são cantados aqui tem que glorificar a Deus. Logo, as orações e os louvores que são entoados aqui tem que glorificar a Deus. A oferta que é entregue no altar tem que glorificar a Deus. O seu comportamento aqui dentro tem que glorificar a Deus. Salmo 29, 2: dai-lhe ao Senhor, ou tributai ao Senhor, a glória que lhe é devida. É um dever. Logo, glorificar a Deus, ninguém faz favor. Estou glorificando a Deus. Você não está fazendo favor nenhum. É nossa obrigação como criação de Deus, é nossa obrigação como os filhos que foram redimidos, que foram resgatados, que foram perdoados, é dar glória ao nome do Senhor. E coisa boa é dar glória a Deus, não é verdade? E viver para a sua glória. Segundo propósito de um culto, é que este culto, ele deve ser centrado em uma pessoa. E essa pessoa, você conhece bem o nome dela. Qual que é mesmo? Jesus.
Então, todo culto, primeiro, tem que ser voltado para a glória de Deus. Segundo, tem que estar centrado na pessoa de Cristo. Por isso que o que é aqui analisado, o que é falado, o que aqui é louvado, é justamente a vida, a obra, a pessoa, ou seja, tudo aquilo que envolva o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a pregação do Evangelho, ela deve ser central em uma igreja. E aí, perceba só, Mateus 2, capítulo 2, verso 2 e 11, o texto é claro, que os magos vieram do Oriente, e o texto diz assim, ó, e viemos com o propósito de adorá-lo. Esse viemos no propósito é porque está no grego, está no infinitivo. O texto traduzido pela Almeida Corrigida diz assim, ó, e viemos adorá-lo, mas no original poderia ser traduzido assim, ó, e viemos com o propósito de adorá-lo. Não é só vir, é vir com propósito. E qual é o propósito? Centrar nossa vida nele, em adoração ao nome dele. E aí, veja, adoração, o texto diz, abrindo ele os seus tesouros, ofertaram-lhe, ofereceram. Então a nossa vida tem que estar voltada para ele. Tudo aqui gira em torno do nome poderoso do Senhor Jesus. Após finalizarmos este culto público, nós temos que sair daqui mais parecido com Jesus. Terceiro aí propósito de um culto, o culto ele tem que ter revestimento de poder. Jesus falou em Lucas 24, 49, ele diz assim, ó, vocês fiquem na cidade de Jerusalém e fiquem lá, esperando a promessa de papai, porque sobre vós, ó, eu envio a promessa de meu pai, que vocês vão ser revestidos de poder. Porá se clama Naraceia, porebe da súbria. Poder é a capacidade real de Deus. Poder é uma manifestação sobrenatural. Então nós entramos aqui e somos revestidos. Eu gosto desse exemplo. Você está vestido, por exemplo, aqui eu no caso, né? Eu estou vestido com a minha camisa, tá certo? E aí agora vem esse colete, ele está me revestindo, tá certo? E ainda tem o paletó, então é um sobretudo, porque tem um revestimento de poder, mas sobretudo tomar o escudo da fé, que são as armaduras de Deus, tá certo? Então olha só que aqui no culto o que acontece, você recebe poder e ainda sai armado até os dentes. Para quê? Para sair lutando contra as hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas, e ter vitória sobre o mal, pisar serpentes e escorpiões. A luta contra o mal, ela é constante. Então por isso que vale o revestimento de poder, até porque saímos daqui, temos que lutar contra a carne, temos que lutar contra o mundo, temos que lutar contra o pecado, e enfim. Quarto, eu só poderia ficar na mensagem viu? Eu estou dando aqui uma breve palavra, mas a mensagem eu poderia ficar só na sinagoga, só aqui seria o suficiente. Quarto objetivo de um culto é que o culto ele tem que também ser voltado para a edificação da igreja. Nós temos que sair daqui melhor do que entramos. Nós não podemos sair de um culto da mesma maneira que entramos. Um culto tem que ter edificação. 1 Coríntios 14, 26 diz, ó, quando vocês se reunirem, é para congregar. Cada um de vós tem salmo, que é louvores, tem doutrina, que é o ensino da palavra, tem revelação, que é o dom da profecia, os dons de revelação, tem profecia, tem línguas, tem interpretação. Aí o texto diz, ó, faça-se tudo para edificação. E é muito bom isso. Então cada um, Deus tem dado um dom, tá certo? E aí você utiliza esse dom que Deus deu para quê? Para edificar. Edificação mútua. Nós já fomos edificados com os louvores. Os louvores trouxeram um elevo espiritual.
nas nossas vidas. Já fomos edificados na direção do culto, com a palavra que foi lida, com a oração que foi aqui ministrada, tá certo? Tudo isso vai nos edificando. Tem pessoas que já receberam uma edificação específica no meio do culto. Houve alguém que recebeu uma profecia de alguém, tá certo? E isso é tremendo, essa manifestação de Deus entre nós, porque eu me recordo um dia que Josafá estava desesperado. Eu gosto daquele texto que é um retrato do que nós vivemos. E ele falou assim, estava diante de uma grande luta, ele falou, eu não tenho força e não sei o que vou fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Quando ele faz essa declaração de fé, na hora o Espírito Santo tomou um profeta no meio da congregação. E o profeta abriu a boca e falou, assim diz o Senhor, nesta peleja tereis que pelejar não. O Senhor pelejará por vós. O povo foi edificado e já recebeu uma palavra profética. Através daquela profecia que ele recebeu no culto, Deus foi e guerreou. A hora que eles chegaram, olha que tremendo, a hora que eles estavam cultuando, foi cantando. Quando eles chegaram no campo de batalha, o que tinha acontecido com o inimigo? Estavam todos caídos. Ou seja, nessa semana tem coisa que você tem para resolver. Quando você chegar para resolver, Deus já foi na frente. Quem crê, levanta a mão e dá um grito de glória. Tem assinatura que Deus está bradando para alguém passar para a tua vida aí, Olha a liberação chegando para você. Olha aquele desbloqueio daquela causa lá, olha aquele coração duro se convertendo aí, A igreja é edificada, a igreja é consolada, a igreja também é exortada, tá certo? Aí Deus vai edificando. Quarto, vamos lá, quarto. Nós estamos aqui também, quinto na verdade, para servir. A Bíblia diz, cada um administre o seu dom ao outro. Então nós aqui estamos aqui com a finalidade, tá certo? De servir. Nós temos que ter prazer em servir as pessoas. Nós temos que ter prazer em beneficiar as pessoas. Eu já falei aqui algumas vezes, mas a repetição é importante do que eu vou falar. Em Atos 10, eu amo muito esse texto. Tem duas situações. Cornélio está orando. Ele está orando, está de jejum 4 dias, e o anjo apareceu para ele e falou, as esmolas que você tem feito ao povo, tem socorrido os necessitados, e as tuas orações estão em memória do Senhor. Só que o anjo só veio para dar uma palavra profética e uma direção, mas o anjo não veio responder. Aí o anjo pegou e falou assim, vai lá, manda os teus funcionários aí, e manda chamar Pedro, porque na pregação que vai sair da boca dele, vai vir a resposta que você está buscando. E quando Cornélio, olha, Deus está falando, tem resposta que Deus está dando na pregação. Essa pregação aqui vai trazer resposta. E aí o texto diz que enquanto Cornélio ora por uma resposta, Pedro está orando na hora do almoço. E dá a entender o texto aí que ele estava entregando o jejum. Quando ele está orando ali, o Senhor dá um arrebatamento para ele, e para orientar ele a respeito da mensagem que ele vai pregar, para trazer resposta para Cornélio. Então veja, olha que visão linda. Um está orando por uma resposta, o outro está orando para ser a resposta. É gostoso, eu gosto, é bom demais. Quando Deus usa alguém, chega, toma, recebe. Deus vai fazer, isso aqui Deus mandou te entregar. É gostoso, é ou não é? Mas eu vou dizer para vocês, é mais gostoso ainda ser o canal. É mais gostoso ainda quando Deus usa você, do que quando alguém é usado para... Então, olha que lindo, Deus está dizendo, eu estou te levantando para ser resposta. Tem gente que está orando pela cura. Você vai ser a cura na vida desta pessoa. Olha lá, você está entendendo esse mistério? Aleluia. Então Deus vai lhe usar. Dá só um pouquinho aqui, estava bom, alterou um pouco aí o meu som, estava perfeito. E sexto e último, senão nós não sai daqui. O culto, esse aqui também é tremendo. O propósito do culto é salvação de almas, é evangelizar os perdidos. 1 Coríntios 12, 24 e 25 diz
que quando o povo está ali no culto e está vendo a manifestação pode baixar um pouquinho, a manifestação dos dons espirituais, e aí o texto diz que quando entrar um infiel, quando entrar um incrédulo e ver aquela manifestação do poder de Deus, dos dons de Deus, da palavra de Deus, o coração dele vai ser revelado e ele vai se prostrar e vai adorar a Deus naquele lugar. Está vendo só? Então, que Deus possa ser glorificado nas nossas vidas, que os nossos cultos, não esqueça disso, isso é importante. Primeiro, Deus tem que ser glorificado, Cristo deve ser o centro, nós estamos aqui para ser revestidos de poder, edificar uns aos outros, servir ao próximo e evangelizar os perdidos. Vamos lá, então Jesus valorizava o culto, valorize o culto. Segunda coisa que Jesus valorizava, o texto diz, é bem claro, Lucas 6,6 diz, e ele estava ensinando. Era habitual, Jesus ele vivia ensinando. Você perceba que há muitos textos na Bíblia que enfatiza sempre Jesus ensinando. Então Jesus, o ministério de Cristo, era pautado no ensino da sua palavra. Por quê? Eu vou dar três coisas aqui apenas. O ensino traz abundância de vida espiritual. Em Colossenses 3,16 diz assim, e a palavra de Cristo habite, more abundantemente em vós, ou seja, dentro de vós, ensinando-vos. Então, olha que coisa, obrigado, vai colocando mesmo os textos aí, eu gosto assim. Então, essa palavra, olha o que diz aí, a palavra vem habitar, fazer morada abundantemente. O que é abundantemente? É como um rio de água viva, fluindo, porque onde tem palavra tem povo vivo. Onde tem palavra tem povo santo. Onde tem palavra tem um povo consagrado a Deus. Ok? A palavra de Deus, ela vai trazendo abundância de vida espiritual. Porque se não houver a pregação fidedigna e o fluido ensino da palavra de Deus, nós vamos ter aqui o culto como um entretenimento, ou por simplesmente estar buscando coisas pessoais, ou estamos aqui como uma questão cultural, sabe? É domingo, tem que estar lá na igreja. Não, mas quando a palavra de Deus é ensinada, é diferente. O povo está aqui sedento por Deus. O povo crê e quer ver a glória de Deus. O povo quer mais da presença de Deus. O povo quer ser mais útil para Deus. Oh, meu Deus do céu. Segunda coisa sobre o ensino, isso aqui é coisa tremenda. O ensino impede de sermos pessoas problemáticas. O homem, por natureza, ele é ou não é encrenqueiro problemático? Todo ser humano é, por natureza caída. Só que nós ganhamos uma nova natureza. Então, por isso que nós não podemos ser um povo mais problemático e briguento. Em Atos 17:11, olha só o que acontece. O texto diz que os bereanos, eles foram mais nobres, mais excelentes do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras. Você sabe também disso? Há muitas cartas que foram escritas, e a maioria das cartas que foram escritas é por algum problema que está acontecendo. Então, devido ao problema, se escrevia a carta para ali sanar aquele problema. E aí vem a pergunta, por que não tem uma carta para a igreja que estava em Bereia? Porque crente ensinado na palavra não fica dando trabalho. Crente que é doutrinado nas escrituras e tem saúde espiritual não é problemático. Ele não fica dando trabalho no meio do povo de Deus. Pelo contrário, ele é a solução do negócio. Nós temos que tomar cuidado. Se nós estamos servindo ao Senhor, não é uma vez, não é duas vezes, sempre acontece que sempre conosco a gente fica dando trabalho, a gente tem que rever o nosso cristianismo, gente. Temos que rever o nosso cristianismo, por quê?
Porque nós somos chamados para ser a solução. Atos 6. Não surgiu a murmuração no meio da igreja? Aí se levantou os servos de Deus, cheios do espírito de sabedoria e boa reputação, para quê? Para fazer cessar todo o murmúrio. Então nós não podemos ser a causa dos problemas, nós temos que ser a solução. E isso acontece quando nós somos ensinados. O que a Bíblia diz? Bem-aventurado é quem? Os pacificadores. Uma coisa, veja só, é que aqui, isso aqui Deus já mudou, mas graças a Deus eu digo. Lembra quando tinha aquelas viagens das irmãs, dos irmãos para São Paulo? Sempre tinha um tribulado que arrumava contenda lá. Tinha ou não tinha? Arrumava problema por causa de lugar, arrumava problema. Isso aí, crente que é ensinado, ele é um pacificador. Ele é um pacificador. Quando ele vê que alguém está querendo arrumar, não precisa disso. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para adorar. Agora você não dá glória, né? A palavra de Deus impede que sejamos um povo problemático, pessoas problemáticas, pessoas que vivem em briga, vivem em contenda. Meu Deus, se renda ao ensino da palavra. Seja um pacificador, uma pacificadora. Seja uma pessoa saudável. Glória a Deus. Agora veja, terceira, essa aqui também é uma pancada. A palavra, o ensino da palavra nos leva à formação e à maturidade espiritual. Veja, 5:12 de Hebreus. Olha que tremendo isso aqui. Essa aqui é uma pancada que o escritor aos Hebreus dá. Olha o que ele está dizendo. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Sabe o que ele está dizendo? Vocês são crente antigo. Vocês já era para estar ensinando e discipulando outros. Mas é vocês que são os que mais dão trabalho nessa igreja. Ele está falando que os crentes velhos de casa é os que mais dão trabalho. Olha o que ele está dizendo, devendo já ser mestre pelo tempo. Pelo tempo que você é crente, você já era para estar discipulando outra irmã, outro irmão, outro jovem. Mas em vez de estar discipulando, está dando trabalho. Por quê? Olha lá. Ainda necessitai de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Sabe o que ele está falando? Olha o que ele está dizendo. Primeiro rudimentos é o ABC do Evangelho, sabe? É a papinha do Evangelho. É quando você começa a falar do batismo, é quando você começa a falar das doutrinas elementares, das doutrinas básicas, imposição de mãos, ressurreição de mortes. Essas são as doutrinas básicas, ok? E aqui o escritor aos Hebreus, só para dar um contexto aqui, ele queria tratar que o sacerdócio que nós pertencemos não é mais o sacerdócio levítico. Nós pertencemos ao sacerdócio de Cristo, que é a segunda ordem de Melquisedeque. Por exemplo, quem não tem entendimento disso, o escritor aos Hebreus está chamando de menino na fé ainda, só para você ter uma noção. Mas não quero falar sobre isso hoje, ok? Eu só quero pegar o exemplo aqui, e alguém fala, meu Deus, então eu estou feio então. Mas eu não falei isso para causar isso em você não, tá certo? Até porque todos nós estamos aprendendo. Mas olha só, e vos haveis feito tais, que necessitais de leite e não de alimento sólido. Olha o que ele está dizendo, olha lá, torne a ensinar. O que o escritor aos Hebreus está falando? Através do ensinamento a pessoa cresce. Através do ensinamento a pessoa amadurece. Através do ensinamento ela para de ter que ficar tratando com leitinho, comida rasa, rala. Agora pode dar um alimento forte, um alimento consistente. Aleluia, louvado seja Deus. Quem está recebendo o ensino de Jesus aqui nesta noite, põe a mão na cabeça e diga, eu quero crescimento espiritual. Se tu queres, receba aí da parte de Deus. Isso aqui era só a introdução, agora eu entro na mensagem. Olha só. Aleluia, estou brincando. O ensino da palavra de Cristo revelou o estado e o propósito de cada um nesse culto, tá certo? Escute aqui, nesse culto, escute, tem um homem que está com um problema,
de saúde, é o homem da mão mirrada. Tem os escribas e fariseus que estão ali naquele culto só para fazer o quê? Só para procurar algum defeito em Jesus para poder acusá-los. Eles estão tramando maldade. Então veja o que o ensino faz. O ensino da palavra não deixa nada escondido. O ensino da palavra revela o estado e o propósito de cada um no culto. Aí tem pessoa que não entende. Aí ela vem, chega aqui, é ministrada. E aí é a palavra que está nos revelando. Porque você sabe que para você entrar no culto, lembra no tabernáculo, por onde que você tinha que passar? Pelo lavatório, pela água. A água, a pia de bronze era feita com o quê? Com espelho de mulheres. Quando você olha para algo espelhado, o que que você vê? A si mesmo, porque a palavra me revela como eu estou. Então aqui escute, olha só, isso aqui é forte, hein? Hebreus 4, 12, 13, o que está escrito? A palavra de Deus é viva. Por isso que todo crente que tem Bíblia no coração é vivo. Aí, ó, não precisa nem falar muito, ele já está falando em língua, já está adorando, porque ele tem vida. A palavra é vida. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra entre as juntas, está aí, né? Olha lá, ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração. Então olha o que a palavra de Deus faz. Enquanto nós estamos sendo ministrados pela palavra, a palavra está mostrando o nosso estado, ó, juntas e medula, está mostrando o estado do nosso físico. Vai na divisão da alma e do espírito. Alma está falando de quem nós somos de fato, e aqui está apontando para a nossa personalidade. O espírito está apontando para a nossa vida espiritual. Coração, olha lá para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus, através da sua palavra, está revelando como estamos e qual é o nosso objetivo de estar aqui dentro. Vamos ver, aqui agora o negócio vai estreitar. Versículo, vamos lá, como que estava aqui esse culto aqui. O versículo 6, ainda a parte B. E aí o texto diz, e Jesus estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Essa mão mirrada no original é seca, atrofiada. O termo descreve perda de vitalidade, incapacidade e inutilidade. Assim estava a mão dele, sem vida, incapaz, inútil, não servia para nada. Meu Deus. No ensino é revelado um homem pela metade na entrega do seu potencial no meio da congregação. Porque ele tinha condição de usar as duas mãos? Ele só usa uma. Qual que é a porcentagem da entrega? 50%. Ele só se entregava pela metade. Então perceba, é alguém que está na congregação pela metade. E o ensino revelou isso. O ensino mostrou que ele estava na congregação pela metade. Vou aplicar agora essa palavra aqui, claro. Primeiro, esse homem, ele estava na condição de mar morto. Recebe, mas não dá. Por que que eu digo isso? Porque em Provérbios 3,16 diz, na mão esquerda há riquezas e honra. Só que o texto diz que quando Pedro foi curar o coxo que estava na porta, qual foi a mão que ele estendeu? A mão de Deus. Ele falou, ó, o que eu tenho eu te dou. Ó, estendeu a mão. Então esse homem que está aqui na congregação, ele era bom para receber, mas não gostava de entregar. Então o que é o mar morto? É alguém que recebe tudo que recebe para nele. Irmão, tem gente que recebe palavra, que recebe ministração, que recebe profecia. Irmão, ele não produz nada. Só, tudo que vem nele para por ali, morre por ali, só fica ali mesmo, sabe? Então Deus está nos ensinando aqui através da sua palavra que tem que haver cura. Porque a mesma mão que eu estendi para receber, e agora tem que começar a estender a outra para dar. Louvado seja Deus. Escute, este homem, ele recebe,
ele recebe honra e riqueza, mas ele não gosta de entregar. Então gosta de receber honra, mas não gosta de entregar honra. Gosta de receber vitória, mas não gosta de ministrar vitória. Então, veja, esse homem está pela metade. Segunda coisa, você vê que o glória agora extinguiu, hein? Está feio aí. Esse homem estava em desequilíbrio espiritual. Por quê? Ele só trabalhava para a casa dele e não para a casa de Deus. Se ele tem uma mão, só está trabalhando para ele e para a casa dele, mas não para a casa de Deus. Eu estou me baseando em Ageu, capítulo 1, versículo 2 e 4. O que Deus estava dizendo em Ageu? Deus está falando, vocês estão dizendo, né, que não é tempo de edificar a casa de Deus. E aí vocês só ficam trabalhando pela casa de vocês e deixar a minha casa deserta. Olha só, eu vou dizer, é o que eu tenho falado há muito tempo, na verdade. Tem gente que, para trabalhar para ele, para a casa dele, e não que seja errado, mas ele dá tudo o que tem, mas quando chega para a casa de Deus, para o reino de Deus, para a obra de Deus, ele não tem tempo, ele não tem força, ele não tem ânimo, ele não tem coragem, ele não tem disposição. Para a casa de Deus, ele nunca entrega nada. Tem gente que está entregando tudo que tem lá com a mão esquerda, mas com a mão direita aqui não quer entregar nada. Não quer entregar nada, deixou a casa de Deus deserta. Você está se dedicando só para o teu reino, para o reino do Pai, nada. Coloca aí Ageu 1, 2 e 4, senão eles vão pensar que eu estou inventando a palavra. Não é 1 bem. 1, o 2, capítulo 1, versículo 2 e 4. Glória a Deus. Vamos lá, 2, verso 2, meu bem. Isso. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha o povo dizendo, não é tempo disso não é tempo de se dedicar à obra. E que tempo que vai ser então? Agora é você que decide o tempo de se dedicar à obra de Deus? Já passou do tempo de você se posicionar, faz muito tempo. Meus problemas, minha dificuldade e as almas. E a necessidade da obra. E a carência da obra. Deus vai tirar essa atrofia hoje. Deus vai arrancar essa mão ressequida hoje. Porque as águas do Espírito vai passar aí, ó. Olha lá, o 4. E para vós, olha lá, e para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta? Oh, meus irmãos. Então Deus está dizendo aqui, ok? Tem que haver um equilíbrio. Você trabalha pela sua casa, você trabalha pelo bem da sua família, glória a Deus. Mas não esqueça da casa do Pai. Trabalha pela casa do Pai. Trabalha pelo reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito de Deus. Para de entregar tudo lá fora, é só entregar a sobra aqui. Porque uma coisa é fato, tem gente, irmão, eu vou falar aqui em nome de Jesus. Não, deixa aqui para lá, senão aí vai extinguir tudo de vez. Vamos com calma, para não abater tanto. Então tem que haver um equilíbrio, ok? Terceiro, essa aqui também é forte, hein? Essa aqui, meu Deus. Aqui esse homem com a mão mirrada, da mão direita, fala de conflito conjugal. Tem alguém casado aqui? Só diz um sonoro amém. Parece que está devagar, hein? Olha o que diz a Bíblia. Olha isso aqui. A sua mão esquerda, Cantares 2:6. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. E a sua mão direita, a Bíblia ensina até a abraçar, tá vendo só? E a sua mão direita me abraça. Olha lá. Olha o conflito conjugal. Mão direita, cabeça, é aqui onde está o serviço. Tem gente que quer ser manipulador e controlador, mas não quer dar amor. Escute o que eu falar, que essa pancada aqui, que isso aqui é uma revelação forte. Não é brincadeira esta revelação. Eu estou falando de algo que eu já vi. Escute, eu já vi um cônjuge enganando o outro. Eu já vi. O que é ser um manipulador? É alguém que de forma sutil engana o seu cônjuge, faz algo para auto se beneficiar e engana o seu cônjuge. Eu já vi um homem, para esconder a mentira que estava vivendo, separou a mulher dele de outros
duas pessoas. Ele manipulou a situação. Por quê? Porque o casal sabia do que ele estava vivendo de errado e era amigo da esposa dele. E é o que ele fez? Manipulou. Como ele é esposo, a esposa não vai acreditar. Isso é uma das coisas mais baixas que eu já vi na minha vida. Gente que faz vitimismo, se vitima e ainda engana o seu próprio cônjuge. Deus está dizendo, essa mão esquerda da manipulação vai cair em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Esse negócio de porque aí se vitimiza, cria um cenário, uma situação, e a pessoa acaba acreditando. Por quê? Irmão, você não vai acreditar com quem você dorme e divide a vida, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que ter discernimento, em saber, e para poder ajudar, porque isso é um defeito horroroso, que deve ser pelo poder da palavra. Aí você vê, olha até onde a palavra entra, irmão. Olha até onde a palavra vasculha na vida das pessoas. Você vê que não tem como ficar nada oculto diante daquele que temos que tratar. Diante da palavra de Deus, toda manipulação vai cair pelo poder da palavra de Deus. Vai manipular teus filhos, coisa nenhuma. Porque tem pai que é manipulador também, viu? Tem filho que é trambiqueiro e é manipulador. Já é uma racinha de víbora já desde pequeno. Mas o poder da palavra desmascara. Esteve cabaçaia, colha, súbria. É forte isso aí, é forte. Então veja, mão esquerda só quer manipular, ok? Mas o que a Bíblia ensina tem que ser uma questão, submissão, sujeitáveis uns aos outros e amor. Deus nos chamou é para entregar amor, é para doar-se, tá certo? Vamos lá, outra coisa aqui dessa mão. Esse homem com uma das mãos, Salmo 141, 2, esse homem com a mão dele atrofiada e seca, irmão, ele estava com a vida de oração e adoração, estava pela metade, estava seca. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Tem gente que ainda reclama quando a gente fala, levanta as duas mãos aí da glória. Olha que a Bíblia diz que o levantar das mãos é como sacrifício. Aleluia! Glória a Deus. Tem gente que está tão enfermo na fé que não consegue. Quando vai levantar a mão é assim, meio mastro. Só assim, a mãozinha assim, Parece aquela mão do Dinossauro Rex. Está assim, está atrofiada. Mas hoje Jesus Cristo está, isso aí, está levantando essas duas, sacode essas duas, saculeja essas duas mãos e diz, aqui não tem atrofia não, a minha adoração vai fluir, a minha vida de oração vai fluir na presença. Quem pode adorar a presença, olha lá, quem pode adorar a presença deste Deus? Comanacachai, Tirimicasúria, canta. Levantadas minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Tá lindo, hein? Meu coração eu quero derramar do seu altar. Mais uma vez, as minhas mãos, lindo, lindo, As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Rebacaxai. Meu coração eu quero derramar diante. Agora põe a mão no lado vizinho e diga para ele, Deus está restaurando todo o teu potencial. Chora bagaço, camasse entre fai, cabaçai.
Sai que essa mão atrofiada daqui. Sai que essa mão mirrada daqui. É mão cheia. É potencial inteiro no altar. Fúrias. Ei, Canai. Esteve. Ai, tá Deus. Quem pode levantar mais uma vez as duas mãos, o terceiro andar, e dar 30 segundos de louvor e adoração? Olha lá, é com você agora, olha lá. Olha lá. Reba canta, laba xanda, eleva, sube, cantarécias. Deus está curando alguém de tendinite aí agora. Você que está com problema nas juntas, o Senhor lhe cura aí agora. Levanta, caixa, me fome, desce. Aleluia, aleluia. Isso é coisa séria. Há uns anos atrás pastoreei uma irmã, e eu pedia levanta a mão da glória. Aquela irmã nunca conseguia, e ela nunca levantava a mão. Eu falei, meu Deus, tem algum problema com aquela irmã? De repente chegou um dia, eu falei, levanta a mão da glória. Tá com as duas mãos assim no culto, sorrindo. Aí chegou no final do culto, ela falou, pastor, eu sofria com dor nos meus ossos, com dor na minha junta. Eu chorava porque eu não podia levantar a mão de dor, mas Jesus me curou aqui nesse culto. Jesus me curou. Se tem saúde nessa mão aí, meu filho, não perca tempo. Dê o seu melhor para Deus. Quinto e último, para sair da mão mirrada. Esse homem, ele precisava ser curado da avareza. Ele tinha a mão só esquerda. A mão esquerda era para o quê mesmo? Representa que recebe. Gostar de receber. Mas dizimar, ofertar era ruim, viu? Era ruim, avareza. Mas Jesus pegou com o ensino bíblico e falou, essa mão sua seca, né? Só metade, né? Ou só oferta, ou só dizima. Mas hoje eu vou te curar. E como Jesus curou ele, falou, levanta. Vem para o meio. E faz o que com a mão? Quem não está na avareza está se deliciando com essa palavra e está dando glória a Deus, porque Deus sarou a tua vida. Aleluia. Aleluia. Vem para o meio, estende a mão e seja curado desta avareza. Hoje essa mão atrofiada que não consegue honrar a Deus. Está escrito Eclesiastes 11:6, semeia de manhã e à tarde não retira a tua mão. Segundo Crônicas 31:12, e colocaram ali fielmente os dízimos e oferta. Não seja mão mirrada, seja fiel ao Senhor. Vamos lá, o versículo 7. Agora eu vou encurtar aqui, tá bom? Os escribas e os fariseus, olha lá, agora segundo nível. Primeiro nível, Jesus revelou um homem que estava com a mão atrofiada. O estudo revelou que ele não dava o seu potencial na igreja, não dava o seu potencial para Deus. Ele era um membro pela metade. Agora olha só o que o ensino de Jesus revela. Isso aqui é terrível. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado para achar do que o acusar. Gente, tem gente vindo no culto para arrumar encrenca, irmão. Irmão, o texto é claro ou não é? Não é eu que estou inventando, é o texto. Irmão, olha só. Jesus está dando um ensino, Jesus está entregando a palavra, o Senhor está presente. E olha só, eles estão no culto, primeiro, para observar, segundo, para acusar. Estão procurando defeito para poder incriminar. Agora veja, tem gente que já chega no culto armado. Eles chegaram no culto como? De coração limpo para adorar?
Chegaram no culto já com intenções, irmão, já formada. Por isso que eu digo, tem pessoas que já chegam decididas e falam, não, para mim não dá mais, estou saindo, tchau. Já veio armado, eu vou fazer o quê? Já está armado, já está uma coisa maquinada, pensada. Só está esperando o quê? Uma brecha para ele se utilizar aquela brecha e falar, a culpa é deles. É nada, é tua. A palavra revela ou não revela? Lógico que revela. Cabaxanda, laçúria. Está aqui ó, o texto. E eles, meu Deus, entraram no culto para ver o que estava acontecendo. E olha lá, estava observando. Vou pegar um erro. Vou pegar uma falha, pego desse erro, dessa falha, para colocar o meu plano em prática. Eles já tinham um pensamento formado. Irmão, coisa boa é quando você vem para o culto desarmado. Você vem para o culto livre. Você não está com pensamento em ninguém, não está com coração em ninguém, não está com ódio de ninguém, não está com rancor de ninguém, não está com malícia com ninguém, você está limpo. Tudo que você quer é dar culto para Deus, tudo que você quer é adorar a Deus, adorar a Deus. Quem quer aqui adorar a Deus, então adore se você quer isso. Meu Deus, chegaram armados. Aí Jesus, escute, olha que o texto diz, mas Jesus conhecendo bem os seus pensamentos, a mão atrofiada daquele homem serviu para revelar o coração dos escribas e fariseus. Veja, um defeito de alguém vai revelar o coração de outro. Você está entendendo por que nós temos que congregar, mesmo estando no meio de pessoas que têm defeito? Se tem alguém que não tem defeito aqui, se levante e fica de pé. Os defeitos que os outros têm, defeito que eu tenho, defeito que você tem, que Cristo está nos aperfeiçoando, só vai revelar o coração de outro como está. Porque aqui, a atrofia deste homem estava revelando o coração de outros. Tá certo? Agora você entende que um ferro afia outro ferro? Que um diamante afia outro diamante? Para de ser bebê chorão, cresce de uma vez. Estava com o Lindomar esses dias, o senhor arrumando meu carro, não foi? Já desmascaramos, num bom sentido. E ele mesmo confessou, não foi? Confessou, falou, saí daí, estava numa igreja, aí saí, porque fiquei olhando para o homem. Ele falou, mas não, a gente tem que olhar. Ele mesmo já dizia. Essas conversas acabou. Essas conversas acabou, meu amado. Acabou. Quando o ensino chega, quando a palavra chega, acabou. É mais fácil eu dizer, o negócio é comigo mesmo. Eu que sou a coisa ruim do negócio mesmo. A minha cabeça que às vezes falta uns parafusos mesmo. Aí sabe o que é mais bonito? Me perdoe, eu vou recomeçar. É mais bonito ou não é? Agora ficar arrumando desculpinha, ficar arrumando defeitinho, ficar arrumando acusação, não, meu filho, contra os escolhidos de Deus não vale acusação. Levanta a mão que uma profecia, nenhuma arma forjada, preparada. Se alguém está querendo arrumar alguma coisa, não vai achar, porque Jesus te blinda hoje com a sua palavra. Aí, vamos lá, vou encerrar. E Jesus, oh meu Deus. E Jesus, agora, Jesus falou para eles assim, Jesus pega agora, e diz assim no versículo 9. E Jesus disse, uma coisa eu vou perguntar para vocês. É permitido, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Por quê? Só explicando bem breve. Você sabe que os escribas e fariseus acrescentaram ao mandamento que Deus tinha dado para o povo de Israel no Antigo Testamento do sábado. Esse não é normativo mais para a igreja. Pastor, por que nós não é mais uma lei que nós temos que guardar o sábado? Porque Jesus não pediu para a gente guardar o sábado. Tá certo? Então, pastor, mas se eu quiser guardar o sábado, guarda. Mas ele não invoca na salvação. Se alguém quiser guardar, não tem problema nenhum. Mas quem quiser guardar a segunda, guarda. Quem quiser guardar o domingo, guarda. Quem quiser guardar a terça, guarda. Porque agora em Cristo não é só um dia que é santo. Todos os dias são.
Aí, esse povo, com as tradições deles, eles acrescentaram muitas coisas ao mandamento de Deus. E aí, em vez de ser algo saudável, se tornou um peso de carregar. Estou resumindo. E aí, olha só como que eles estavam armados no culto. Eu estou te mostrando biblicamente, tá certo? Eu não estou colocando palavra no texto, eu estou só trazendo o texto. Olha só. Jesus está perguntando o que para eles? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? E eles não conseguem responder, tá certo? Porque agora Jesus coloca um homem que está com um problema de saúde ali, e Jesus está falando, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Então Jesus já pegou eles de jeito. Está vendo que não tem saída diante da palavra? A palavra de Deus quebra todos os nossos argumentos, irmão. Quebra todos os nossos argumentos. E aí agora observe só. E Jesus olhando, aqui nós encerramos. E olhando para todos ao redor, e Jesus pega, imagina aquela olhada. Eles não estavam querendo observar Jesus? Agora Jesus falou, agora é minha vez. Passou. Imagine o olhar de Jesus. Quebra ou não quebra? Quando Jesus passou aquele olhar, no olhar ele já falou tudo. Já arrebentou com eles. Já arrebentou, irmão. Aí veja só, que olhar é esse, hein? Meu Deus. E eu vou dizer, esse olhar aqui está sobre nós, irmão. Jesus está olhando aqui, ó. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. Vamos lá. E olhando para todos ao redor, disse ao homem, Jesus, olha só, disse ao homem, estende a mão. Perceba só isso. Jesus falou, estende a mão. Jesus colocou a mão nele. Jesus fez alguma falar? Só falou, não foi? O que eles diziam? Eles acrescentaram muitas coisas ao mandamento do sábado. Que não podia fazer, que não podia mexer, que não podia trabalhar. Veja, Jesus não trabalhou. Jesus não pôs a mão. Jesus, ele falou. Então Jesus não quebrou o mandamento, até mesmo do jeito que eles interpretavam errado. Jesus não quebrou, mas olha só como que eles estavam com maldade e estavam armados no culto. Versículo 11, veja só, ele não quebrou o mandamento, ele curou um homem. Agora pasme, fique pasmado comigo, ó. E ficaram cheios de furor. Mas pera lá, Jesus está curando, ele está ficando cheio de ira? Jesus está batizando com o Espírito Santo, ele está ficando cheio de ira? Jesus está derramando poder, ele está... Por que está ficando cheio de ira se Jesus está trabalhando? Tem gente que fica incomodado quando o poder cai. Por que tem gente que se incomoda quando o fogo desce? Por que tem gente que se incomoda quando vê as boas notícias fluindo, acontecendo? Você queria que tivesse mal? Você queria que as coisas estivessem dando errado? Você queria que não estivesse funcionando? Que é isso que está no teu coração? Culto não é lugar de ficar cheio de furor, não, meu filho. Culto é lugar de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que negócio que é esse? Vai entender, tem gente vindo para o culto e se enchendo de furor. Tem gente vindo para o culto ficando irado. Tem gente vindo para o culto, Jesus curando, Jesus restaurando, Jesus abençoando. Ele está ficando bravo. Que é isso, meu irmão? É que Jesus tem que curar mesmo, tem que abençoar mesmo, tem que libertar mesmo, tem que salvar mesmo. Aleluia. Quem vai se alegrar que Jesus está operando aqui? Quem vai glorificar a Deus por Jesus estar operando aqui? Se a igreja está crescendo, como que você vai ficar? Vai ficar feliz da vida. Alabaxa de que passo prominência. Só quem não tem malícia no coração vai sentir a presença do Espírito Santo agora. Porque no culto não é lugar de ficar irado. No culto não é lugar de ficar desgostoso. Culto é lugar, sabe do que? Paulo falou: não vos embriaguei-vos com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos, mas enchei-vos, mas enchei-vos do Espírito. Põe a mão nesse vizinho, diga: seja cheio da presença do Espírito. Olha lá, esse aqui já está cheio. Esse aqui já está, olha lá.
Olha lá. Aqui não tem ira não. Aqui não tem contenda não. Aqui não tem malícia não. Aqui não tem maldade não. Aqui tem poder da palavra. Poder da palavra. Alaico, camaicho, kenessa, canta, laba, subidequesta, labanda, copla, faça, lavachanda. É o mandamento. Ser cheio do Espírito Santo, André. Ser cheio do Espírito Santo, Julinha. Ser cheio do Espírito Santo, meu filho Mateus. Não é opção. Ser cheio do Espírito Santo é dever, é mandamento. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Você não entendeu? Enchei-vos. 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 Pastores, enchei-vos. Ei, Marquinhos, começa a dar uns toques aí. Enchei-vos. Ei, obreiros, enchei-vos. Ei, irmãs, enchei-vos. Oh, minha jovenzinha, enchei-vos. Enchei-vos. Enchei, olha lá, Alácia, o bacanda lavachande comanai. E como é esse negócio? Sejam cheios, cantando salmos, cantando hinos, cantando cânticos espirituais e dando graças a Deus. Que problemática cobra fogo. Ele bacanda na baixanda candaraça. Ele bacala baixanda. Desarma hoje das tuas armas carnais. Vem no campo do Espírito. Vem no mover do Espírito. Vem no poder do Espírito. Vem na unção do Espírito. Vem na graça do Espírito. Vem na virtude do Espírito. Vem no poder do Espírito. Eu vou deixar você e papai aí agora. Ele falou: enchei-vos. Se encha, se vira, enchei-vos. Ai, candarabachandarabagaça. Ai, do remante canda la bassúria. Toda má intenção, pastor Brito, Deus está arrancando no meio da igreja, pastor. Está arrancando, Beto, está arrancando. Toda má intenção. Alguém está dizendo isso, falando: não, é porque está escrito, é porque está na palavra. É nada, é coisa no teu coração. Tu estavas armado, só caçando coisa para botar defeito. Mas o homem perfeito Jesus entrou na casa, tocou, curou e abençoou. Vai que é na Xanda, a Manacaia sobe da plamanância. Eu recebo uma autoridade forte de Deus aqui agora. Eu recebo uma palavra profética, duas palavras proféticas agora. A primeira é quente,
Até segura um pouquinho mais baixo aí, porque Deus me deu uma visão aqui. O rei Roboão foi estender, olha lá, ele foi estender a mão no altar. E sabe o que aconteceu? A mão dele ficou ressequida, porque ele estava pervertendo o altar. Deus me deu essa palavra agora, essa profecia agora. Pare de jogar esses joguinhos, sua mão vai ressecar. Deus, olha, cominar a xanda. Eu já estou para lá de Bagdá agora. Huracana na baixanda é calavassúria. O Espírito Santo está falando aqui na minha boca. Pare com esse joguinho. Pare de colocar a tua mão nesse joguinho. A tua mão vai atrofiar. Você vai atrofiar a tua mão salarial. Você vai atrofiar o seu relacionamento. Você vai atrofiar a tua vida espiritual. Segunda coisa que Deus me deu. Aleluia. E eu encerrei aqui. Jesus falou para ele: estende a mão. Ele chegou enfermo, saiu como? Imagine ele com a mãozinha assim, ó. Pensa como que ele estava lá no canto, lá, ó, escondido, ó. O que Jesus falou para ele? Vem para o meio. Ó, olha, esse aqui já está na unção mesmo. Vem. Jesus falou para ele: vem para o meio. Olha que Jesus está trazendo ele para frente para envergonhar, para revelar a glória. Jesus está expondo o problema dele. É para envergonhar ele na congregação? Não, é para dizer: eu sou o homem perfeito e eu estou aqui para curar. Deus está dizendo: tudo aquilo que te envergonhava, tudo aquilo que te fazia estar acanhado, Ele cura, Ele cura, Ele cura. Pega a cura, 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 pega. Vamos adorar, adore. Vem, 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 vem. É esse mesmo louvor, vem cantar aqui, minha gente. Jesus começa a estender a mão dele sobre você. Escute, pega essa aqui, pega essa aqui. Ei, 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 ei. Ele não conseguia estender a mão para tomar posse, mas Jesus falou: a partir de hoje eu curo o teu potencial, eu curo a sua fé, e agora você vai ter fé para tomar posse. Não, tem gente que não entendeu, eu vou falar direito. Ei, quando você está com uma mão, você pega a bênção pela metade. Quando você está com uma mão, você pega a bênção faltando. Mas quando você tem as duas mãos da fé restaurada, levante as duas mãos e diga assim bem forte. Você vai fazer o que eu vou fazer aqui com as minhas mãos. Diga assim bem forte: nesta noite o meu Deus está me curando, e todo o potencial da fé que Ele me deu, eu tomo posse da bênção completa. Teu nome é
Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Glória a Deus. Estenda as duas mãos aí. Estenda as duas mãos. Isso. Pai, eu quero louvar o teu nome pela sua palavra. Sua palavra é vida, é poder. Obrigado pela tua palavra. Eu peço, Senhor, que a tua voz de comando que foi dada aqui neste culto, para aquele homem que estava com a mão seca, a mão atrofiada, a mão ressequida, que áreas da nossa vida que estão nesse estado, que estão nessa condição e que nos põe em uma situação de vergonha por causa desse problema, Senhor. Pode ser íntimo, pode ser conhecido, não importa. Eu te peço agora, Senhor, ter a sua voz de comando, Deus, e restaura agora. Ebacalaçai, oteremachanda, terabaca da baixanda, rabagaia, suricanta, nabrachai, terabaca nasce, deba, suricanda, erebacheia, ai, calavachanta, canassúria. Assim como diz a tua palavra, que o Senhor restaurou uma mão como a outra. Sim, o Senhor trouxe a restauração completa. Assim seja na vida, oh meu Deus, na saúde, em cada área da vida dos meus irmãos. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, amém. Toma posse aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.